Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Dr. Gabriel Vasconcelos e vamos abordar um tema bastante relevante, tanto para a comunidade jurídica como também para a sociedade. Um tema que não é muito comum, mas que pode ocorrer nas nossas relações. Vamos tratar sobre adoção, mas adoção póstuma. Tudo bom? Tudo bem, Joana? Tudo bem, pessoal? Para mim é um prazer, desde já quero dizer que é um prazer eu estar aqui para ajudar a aclarar algumas situações que acontecem no nosso cotidiano. Nós vamos começar a falar sobre esse tema, como eu disse, não é um tema comum, mas justamente em face de vivermos tempos de pandemia, muitos óbitos ocorrendo, e aí pode ocorrer de um procedimento vir a ser retardado ou não ter sido iniciado e a pessoa tendo aquela disponibilidade, aquela vontade de adotar, não ter encaminhado, mas já ter o convívio com uma criança ou uma adolescente com esse objetivo, com a finalidade de adotar. Então, doutor Gabriel, poderia nos explicar o que significa a adoção póstuma? Nós sabemos que hoje todos os procedimentos envolvendo a adoção, eles são judiciais. Então, o que significa adoção póstuma? Então, a adoção póstuma, ela é quando no processo de adoção, um dos adotantes vem a falecer no decorrer desse procedimento, E aí vai ser dado esse prosseguimento, todo esse procedimento da adoção, ele vai prosseguir se tratando o adotante falecido, e o adotante vivo dando a continuidade ao processo. Exato, a pessoa, por exemplo, um casal que estava encaminhando um procedimento de adoção e um deles vem a óbito sem que haja a conclusão desse procedimento, porque nós sabemos, o procedimento de adoção, o processo de adoção, ele é muito moroso, ele é muito demorado, em virtude de várias etapas que precisam ser vencidas, estudo social, Ministério Público, enfim, uma série de situações que são avaliadas dentro desse processo. É assim que funciona? Exatamente. O processo de adoção, sempre que a gente fala no processo de adoção, todos já sabem que é um processo moroso. Ele depende de muitos procedimentos que são trazidos dentro dele. Dentre eles, como a senhora já falou, a questão do estudo social, a questão do acompanhamento psicológico da família que vai ser colocada essa criança, o acompanhamento psicológico dessa criança que vai ser colocada na família, Então, justamente por isso ele é um processo muito moroso. Caso haja o falecimento no decorrer desse processo, desse procedimento de adoção, há o falecimento de um dos adotantes, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos dá total possibilidade, ele nos dá essa garantia de que seja continuado esse procedimento, considerando que o falecido conste na certidão de nascimento da criança como um dos pais, sem problema nenhum. Dentro desse procedimento, para que fique bem claro ao nosso ouvinte, a quem nos acompanha, a necessidade nesse processo de manifestação inequívoca da vontade do adotante que veio a óbito, externar essa vontade de interesse de adotar. Por exemplo, Dr. Gabriel, o casal tinha a guarda dessa criança ou adolescente e aí um deles falece, mas nesse procedimento eles de guarda, vamos supor assim, vamos exemplificar, ficou esclarecido, manifestado o interesse daquele realmente que faleceu em adotar. Perfeito. Nessa situação, além de já estar em trânsito esse procedimento, que no caso se começou pela guarda, eles já estão com a guarda da criança,
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente nos dá essa garantia. Ele traz previsto no artigo 42, parágrafo 6º, exatamente essa situação, tá? Que quando se já está em procedimento de adoção, né, vem a falecer um dos adotantes, se continua aquele processo até o final. E caso o STJ surgiu com várias teve as possibilidades que ele nos trouxe nos últimos julgados que ele vem trazendo, de colocar casos externos ao que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejamos, por exemplo, o casal não entrou com esse procedimento, não entrou com esse processo, né, de adoção, nunca fez menção disso. Porém, o adotante que veio a falecer, ele sempre demonstrou para a sociedade que o adotando, a criança, o menor, né, sempre foi seu filho, sempre teve esse tratamento perante a sociedade da criança como seu filho, ele sempre externou essa vontade de adotar a criança, porém veio a falecer antes de se entrar com esse procedimento. O STJ nos deu essa possibilidade de ser reconhecida em processo à parte, né, essa questão da adoção pós-morte. E quais os benefícios que trariam para o adolescente e a criança essa continuidade, esse querer ser adotado e o procedimento seguir? Sim. Além do financeiro, que todos sabem que se enquadraria como filho para fins financeiros, eu digo fins financeiros, fins de inventário de bens, né, teria toda aquela questão afetiva, né, de constar para ele como pai, né, a pessoa que faleceu, fulano de tal como meu pai e a fulano de tal como minha mãe, né. Então esse seria para mim, né, um entendimento maior para fins patrimoniais e para fins pessoais. Os fins pessoais caracterizados por isso, por toda a questão afetiva da criança. Passa a ser filho como qualquer outro, a condição, a parentalidade, né, formada e externada e efetivada depois, no final, com a expedição do mandado de registro, que para nós, legisladores civis, vem o mandado para o cartório e é realizado, é lavrado o registro de nascimento, onde vai constar, então, esse casal de adotantes, mesmo que um deles venha a óbito, vai constar na certidão, no registro, como pais, mas não vai fazer qualquer menção de serem pais adotivos. Simplesmente são os pais desta criança ou adolescente. Então, esse é o maior benefício mesmo, porque passa a ter todos os direitos sucessórios, direitos alimentares, ao nome. Exatamente. Que é uma questão muito importante, né? Vai ter o nome dos pais, o sobrenome. Tudo vai ser como se o filho fosse. Até o Código Civil ele é bem claro ao citar que não há distinção entre o filho adotivo e o filho biológico, né? Após concluído todo o processo, como foi dito já, constou na certidão de nascimento, vai constar os pais, ele vai ter o nome da família, então não há distinção alguma entre o filho biológico e o filho adotivo. Exato, é filho. É filho. Exatamente, todos os direitos que advêm desta parentalidade. E para finalizar, eu gostaria de agradecer todas as informações, as orientações sobre um tema de tamanha relevância em nossa sociedade e no mundo jurídico, com a possibilidade da adoção póstuma, porque é algo que não é comum, ocorre esporadicamente, mas em ocorrendo há a possibilidade de levar à finalização e a criança ou adolescente vir ser adotado com os pais que demonstraram aquele interesse, os adotantes mesmo. Então agradeço mais uma vez a sua participação, tenho certeza que esse tema vai engrandecer muito o conhecimento de muitas pessoas que estejam nessa situação ou que possam vir a ter essa situação.
Eu é que agradeço da oportunidade de estar aqui com vocês para a gente fazer essa troca de ideias aqui, essa troca de conhecimentos e me colocar à disposição para qualquer eventual dúvida sobre o tema, a gente já está à disposição de vocês. Muito obrigada, Dr. Gabriel. Eu que agradeço.